Capítulo 199 Região Secreta Extraordinária. Liu Mu levou Li Qinggong, Lin Jin e outros a vagar pelo domínio oculto tenebroso da Montanha Moro. Um fluxer foi deixado de guarda em cada um dos 7 locais que poderiam ser a entrada real. Finalmente, depois de todos terem vigiado por 3 dias e 3 noites, a verdadeira entrada finalmente se revelou na frente de Liu Mu e seus seguidores. Todos se reuniram e chegaram a uma cachoeira, onde Lin Jin perguntou com uma expressão bizarra: "E macaco do diabo, você tem certeza de que este é o lugar?" Ele havia inspecionado cuidadosamente este lugar muitas vezes anteriormente, até mesmo verificando se havia algo estranho atrás da cachoeira, mas ele ainda havia chegado de mãos vazias. Parecia que Devilmonk estava dizendo a verdade antes. Devem ter vindo na hora errada. Sim, estive observando por 3 dias e 3 noites aqui. Ontem, às 3 da manhã, finalmente descobri algo suspeito. Se minhas especulações não estiverem erradas, hoje à noite veremos novamente. Tudo bem, vamos todos esperar aqui até a noite. Bárbaro Nil, demônio, vocês dois são responsáveis por nos avisar. Outros apenas se acalmem e descansem para que você esteja em sua condição máxima quando entrarmos. Liu Mu não falou muito, apenas expressou sua decisão. Encontrar a entrada da região secreta foi apenas o começo, o verdadeiro teste seria quando eles realmente entrassem nela. Mas o descuido não estava prestes a se tornar um problema. Cada pessoa aqui era uma das melhores da 5ª dimensão, e então nenhuma delas ousava ser negligente. Mesmo Flovin Cloud não foi diferente. Ela pode ter perdido toda a energia da chama do Deus do Sol alguns dias atrás, mas ela ainda era uma cultivadora da camada de cristal do arco-íris. Isso somado às técnicas de cultivo de primeira linha da seita Shaotian fez com que sua proeza de combate superasse em muito a dos fluxadores de cristal arco-íris comuns. No entanto, essa região secreta na frente de seus olhos era um pouco de alto nível. Além disso, a julgar pelo fato de que a entrada aparecia apenas em horários específicos, essa certamente não era uma região secreta média. À noite, por quem todos esperavam, desceu lentamente. O ponteiro do relógio lentamente se aproximou das 3 horas, pouco a pouco, aumentando as expectativas de todos a cada segundo que passava. Justo quando o Bárbaro Nil, uma pessoa um tanto grosseira, começou a ficar impaciente, o relógio finalmente chegou às 3 da manhã. De repente, pétalas de flores vermelhas de um galho de árvore que se estendia pela cachoeira flutuaram silenciosamente. Essa mudança não chamou a atenção de ninguém. Afinal, já era tarde da noite e era natural que algumas pétalas de flores caíssem de um galho de árvore que se estendia sobre a cachoeira. No entanto, neste momento, Devilmonk sussurrou: "E mestre, preste atenção às pétalas de flores no precipício da cachoeira flutuando." Depois de ser alertado por Devilmonk, todos os fluxers foram instantaneamente sacudidos para a vigília e olharam para as pétalas. Essas pétalas de flores eram das flores de Redcliffe mais comuns da 5ª dimensão. Estas flores não tinham características especiais e cresciam em vários locais, embora as falésias fossem o seu solo mais comum. É por isso que a flor aqui não chamou atenção extra. No entanto, no instante em que suas pétalas flutuaram, misturando-se com a água que caía e caíram no grande lago abaixo, uma estranha transformação aconteceu. O Bodião Noronha, de cor vermelha, saltou da água e pegou as pétalas das flores uma após a outra. O que é isso? Não me diga que esses peixes vão passar por alguma transformação estranha? As sobrancelhas afiadas de Flovin Cloud se enrugaram levemente. Mas seu palpite não se confirmou. Logo depois de comer as pétalas, o peixe se acalmou. E onde fica a entrada da região secreta? Devilmonk ficou um pouco atordoado. Nada aconteceu depois que o peixe se acalmou no quarto de hora seguinte, exceto eles esperando tolamente com tanto nervosismo que não ousaram respirar. Seja paciente, disse Li Qinggong fracamente. Todos continuaram esperando.
Quando as pétalas caíram do galho que se estendia pelo precipício mais uma vez, o Bodião Noronha apareceu na superfície do grande lago e começou a competir entre si pelas pétalas mais uma vez. As nuvens negras que pairavam sobre o grupo de repente começaram a se dispersar, revelando uma pequena rachadura através da qual o luar salpicava o chão. Quando caiu na superfície do grande lago, uma luz suave refletiu no peixe. Nesse momento, os olhos de Li Yunmu se estreitaram. Ele sentiu uma sensação extremamente vívida de evasão de que algo estava prestes a começar. E com certeza, quando o luar suave caiu sobre o corpo de um dos Bodiões Noronha, formou o ângulo perfeito que refletiu uma luz vermelha por causa das escamas vermelhas brilhantes. Essa luz vermelha coincidentemente caiu em outro Bodião Noronha e formou outro ângulo específico. Esse tipo de coincidência mística surpreendeu a todos. Essa cena era estranhamente profunda. Dois Bodiões de Noronha vermelhos, por causa dos dois reflexos de luz, formavam um certo tipo de união. Parecia que a luz vermelha conectava a cauda de um peixe ao corpo do outro. Mas depois disso, um incidente ainda mais bizarro aconteceu. Ao todo, 7 pétalas haviam flutuado para baixo, atraindo 7 Bodiões Noronha vermelhos. Naquele instante, todos saltaram da água para pegá-los, coincidentemente se posicionando em ângulos extremamente anormais para refletir a luz. Quando a luz vermelha era refletida no corpo de um Bodião Noronha, ela caía na balança de outro, que então a refletia em outro, e assim até que todos os peixes parecessem estar conectados. Nessa época, com os Bodiões Noronha vermelhos atuando como pivô, as luzes vermelhas formavam um heptágono, gerando um feitiço rúnico. É isso, mestre. Este é o feitiço da escala de 7 estrelas, que durará apenas 3 segundos. Devemos nos apressar. Neste momento, Devil Monk não estava mais preocupado com o Bodião Noronha vermelho. Ele tomou a iniciativa de saltar para frente em sua velocidade máxima de seu esconderijo na costa, correndo para entrar no feitiço da escala de 7 estrelas formado por causa de todos os tipos de coincidências. Li Yunmu e seu grupo, sendo as pessoas que eram, tiveram uma velocidade de reação extremamente rápida. Uma vez que eles ouviram que esse feitiço duraria apenas 3 segundos, todos eles agiram instantaneamente da mesma maneira, sem que nenhuma palavra fosse necessária. Eles pularam no grande feitiço da Lagoa da Cachoeira, todos entrando em fila. Depois de 3 segundos, terminada a competição dos 7 Bodiões Noronha para arrebatar as últimas pétalas vermelhas, todos os peixes voltaram para a água. Uma vez que eles mudaram suas posições, a luz vermelha mudou e o feitiço rúnico foi quebrado. Tudo voltou ao normal como se nada fora do comum tivesse acontecido aqui. O feitiço em escala de 7 estrelas era naturalmente a formação de feitiço que formava a entrada para a região secreta, e durou apenas 3 segundos. Durante toda a noite, ela só aparecia por 3 segundos, depois de formada por todo tipo de coincidências. Quanto ao tipo de força poderosa que fez com que esse feitiço se formasse naturalmente, Li Yunmu e seus seguidores não tiveram tempo para pensar sobre isso. Depois que eles entraram no feitiço e suas mentes se esclareceram, eles descobriram que todos eles haviam sido transportados para um lugar diferente. Este não era o fundo da Lagoa da Cachoeira, e nem era a quinta dimensão, mas uma região secreta existente independentemente. As expressões de Blade Overlord, Li Qingong, assim como um Dervoro de Ren de seu grupo mudaram simultaneamente, e todos eles gritaram ao mesmo tempo, Kinstru Territor. Devil Monk se empolgou em sua excitação e gritou bem alto, e meu Deus, este é realmente o verdadeiro território do rei. 12 Mundo de Luz do Arco-Íris, este certamente é o lendário território verdadeiro do rei. Eu sabia. Uma região secreta que usa o tempo e uma formação crítica de feitiços para formar a entrada certamente não poderia ser simples, não poderia ser simples.